Bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, 6 de março, e você acompanha nesta edição os projetos da ordem do dia da 5ª sessão ordinária, que acontece amanhã aqui na Câmara. E vamos conferir também como foi a audiência de prestação de contas da Secretaria de Saúde. E ainda, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. E neste primeiro bloco recebemos o jornalista Rodrigo Vieira, que nos traz as notícias da ordem do dia da 5ª sessão ordinária que acontece amanhã. Bom dia, Rodrigo. Oi, Sibeli, bom dia. Bom dia, Elton. Elton. Bom dia, Rodrigo. Novamente são 4 projetos, né, que estão aí na pauta da ordem do dia. Que vai acontecer amanhã, a partir das 9 horas aqui no plenário. Se a gente já quiser começar a tratar desses assuntos. Vamos lá. Né, a gente vai ter, de novo, vai ter mais uma vez aí o uso da tribuna livre, né? Eu acho que a gente tem uma arte aí, a gente tem a Rodrigo. arte aí, né? O pessoal puder colocar pra gente do primeiro projeto que será discutido amanhã. Vamos lá. Aí tá aí. É um projeto de lei do Legislativo. É a denominação da rua Francisco Lopes, é discussão única, né? Denominação de rua, o vereador Arildo Batista, do PT. Isso só para tratar um pouquinho antes do uso da tribuna aí, vai falar o Sidney Lorca, que ele é o representante da União Federal de Umbanda e Candomblé do Brasil. Vai abordar aí o tema liberdade religiosa. Na verdade foram temas de 2 reuniões que aconteceram aqui. A Câmara sediou esses 2 encontros desses representantes de todas as religiões. Uma reunião aconteceu no mês de janeiro e outra no mês de fevereiro agora, no mês passado. Tratou desse tema e dessas 2 reuniões saiu uma carta pública que vai ser lida amanhã pelo Sidney, que está abordando esse tema. A gente chegou a falar aqui no Bom Dia Jacareí, a gente passou a matéria dessa segunda reunião, né, desse segundo encontro da liberdade e tolerância religiosa, e a gente falou aqui que essa carta seria lida na sessão. Então será amanhã então a leitura dessa carta. Isso, exatamente. Fruto desse encontro, então, desses encontros, saiu essa carta que trata do tema. Isso, fruto desses 2 encontros saiu dessa carta, de todas essas religiões, Candomblé, Umbanda, Espiritismo. É uma carta comum aí, assinada por vários desses membros, por todos desses membros, que surgiu dessas 2 reuniões, e o Sidney, que é o representante da União Federal de Umbanda e Candomblé, ele vai fazer a leitura dessa carta pública para os vereadores, para a população em geral. Legal. Então. E aí agora entrando então de fato na ordem do dia, né? O primeiro projeto é esse do vereador Arildo, que dispõe da denominação da rua, que é a atual Rua 6, lá do bairro da Vila São João. Não é aqui o São João, é a Vila São João lá do distrito de São Silvestre. Isso, é uma rua Francisco Lopes. Isso, Francisco Lopes. O Francisco, ele é descendente de... Eu estava lendo lá a origem do projeto, né? Ele é descendente italiano, veio com a família para o Brasil, foi trabalhar na área rural, lá em São Silvestre, né? Trabalhou também na antiga Papel Simão, que hoje é a atual Fibra, né? Também foi presidente da Associação de Moradores, a Associação de Bairro do São Silvestre, trabalhou na igreja ali da paróquia do bairro. Então é uma pessoa muito envolvida com os trabalhos ali da comunidade. O trabalho comunitário dele, ao longo da vida dele, foi muito forte nesse ponto. Eu acho que a homenagem do Arildo vai nesse sentido, de valorizar um morador que atuou efetivamente, né, na melhoria daquelas pessoas que moram ali, não só na Vila São João, que é uma vila relativamente pequena, mas no distrito ali como todo do São Silvestre. Né? Tá certo. Bom, o segundo projeto, Rodrigo, é projeto de lei do Legislativo, número 78, de 2017. Ele obriga os hipermercados, supermercados, shopping centers, centros comerciais a oferecer cadeira de rodas motorizadas e não motorizadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também projeto de discussão única, autoria do vereador Paulinho do Esporte, que esteve aqui no Bom Dia Jacareí na semana passada. Ele falou um pouco sobre esse projeto, disse que parece que apenas um supermercado na cidade já oferece esse tipo de serviço, independentemente da legislação, e que a proposta é que isso seja disponibilizado em todos esses comércios aí, né? Hipermercado, supermercado, que as pessoas aí com deficiência possam fazer uso dessas cadeiras, tanto motorizadas como não motorizadas. Exato, no projeto, no escopo da lei do vereador Paulinho do Esporte, ele coloca que todo estabelecimento com mais de 1.000 metros quadrados vão ter que, entre aspas, se adequarem a essa lei. E aí ele faz uma diferenciação no caso.
que estabelecimentos entre 1.000 metros quadrados e 4.000 metros quadrados, esses estabelecimentos vão ter que possuir uma cadeira de rodas não motorizada e outra motorizada. Nos estabelecimentos acima de 4.000 metros quadrados, 2 não motorizadas, 2 cadeiras de rodas não motorizadas e uma motorizada. Ele fala que isso vai dar mais facilidade para a pessoa transitar dentro desses locais, né, que são grandes, tem uma certa dificuldade para as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, algum problema nesse sentido de transitar por esses locais. E com essas cadeiras, a mobilidade fica muito mais fácil, até porque no projeto dele ele coloca que essas cadeiras, elas têm que possuir aquela cesta, sabe? Cesta de compras. As pessoas já pegam o produto na gôndola e já colocam na cesta, vai andando e tal. Tá certo, então o projeto vai ser votado amanhã também, um dos projetos. Nós vamos falar de outros projetos na sequência aqui ao longo do Bom Dia Jacareí. Vamos falar agora, vamos lá para Brasília, porque a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de agora, é obrigatória a separação por sexo de adolescentes infratores em unidades de internação. A intenção é evitar abusos sexuais. Confira na matéria da Rede. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a internação seja cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecida à separação apenas por critério de idade, gravidade da infração e tamanho e força física. Mas os deputados da Comissão de Defesa da Mulher querem ir além e garantir também a separação por sexo. A vice-presidente de bioética da OAB concorda com a ideia. É importante dividir os internos em masculino e feminino por conta da compleição física. Por sua natureza, a mulher ela tem é mais frágil e também para resguardar alguns direitos fundamentais, intimidade e uma série de direitos de segurança que o Estado que deve garantir. O texto também torna obrigatória a presença de agentes do sexo feminino nos institutos que tenham garotas internadas. Este especialista em direito penal acha que a medida protege as adolescentes. É uma questão até elementar, né? Essa de você ter pessoas de sexos diferentes cumprindo, né, no caso das medidas socioeducativas, em lugares distintos. Agora, uma coisa que vai complementar isso é a possibilidade de, no caso do sexo feminino, ter monitoras, né, agentes, como tem para maiores, agentes penitenciários, mulheres, que eu acho que esse é o tratamento adequado. A deputada Ana Perugini, relatora da matéria, lembrou que essa regra já é adotada na maioria das unidades de internação, mas acredita que a separação por sexo tem que ser uma obrigação prevista em lei. Na relatoria eu comentei que quando se trata de crimes, naturalmente há um presídio feminino e um presídio masculino. Aqui não se trata de crime, se trata de medida socioeducativa. Mas a medida socioeducativa exige a separação de meninas e meninos. Não se trata só de uma medida protetiva em relação à criança, mas de um cuidado para que a criança seja inserida, para que o adolescente seja inserido no seio da sociedade. Muito bem, a gente viu aí a proposta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que prevê a separação de sexos de adolescentes infratores, proposta que já chega tarde, aliás, que já deveria ter chegado há muito tempo, uma coisa como o próprio deputado falou ali, que já uma proposta que já chega, já é óbvio que isso deveria... surpreender que isso ainda não era lei, que né? não era lei. E ainda vai ser lei, né? Só a comissão que aprovou ainda vai ter que ser aprovada. Impressionante. Pois é, mas vamos mudar totalmente de assunto. Você que tem alguma sugestão ou reclamação sobre o trânsito da cidade pode dar a sua opinião no e-mail da Secretaria de Mobilidade Urbana, que é mobilidade@jacareí.sp.gov.br, esse endereço que você pode ver aí no seu monitor. E você confere agora onde estarão os radares móveis na cidade de Jacareí nesta terça e quarta-feira. Nesta terça, dia 6, os radares estarão na Avenida das Letras, Rua Bom Jesus, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Estrada Municipal Biagino Kief, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Rua Tiradentes.
Nesta quarta, dia 7, os radares estarão na Avenida Major Acácio Ferreira, Avenida São Jorge, Avenida Malek Assad, Rua Padre Eugênio, Avenida Elmira Martins Moreira e Avenida Lucas Nogueira Garcês. E na última semana, a Câmara de Jacareí sediou a prestação de contas referente aos gastos da Secretaria de Saúde no terceiro quadrimestre de 2017. A repórter Daniela Santos acompanhou a audiência e conta pra gente. Casa vazia para a prestação de contas dos gastos realizados pela Secretaria de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2017, mais precisamente no período de setembro a dezembro. A audiência contou apenas com a participação de autoridades, como a secretária de Saúde, Rosana Gravena, demais profissionais do setor que compuseram a mesa diretora e de vereadores, como a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, doutora Márcia, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua e o presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Abner de Madureira. Esse evento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Entre os dados apresentados, a Secretaria destacou a quantidade de exames realizados no terceiro quadrimestre do ano. 2.121 procedimentos de quimioterapia, 3.493 exames de mamografia, 10.308 ultrassons e 922 tomografias. O fornecimento de medicamentos de alto custo também foi citado na audiência, assunto comentado pelo vereador Abner. Por incrível que pareça, o destaque é com respeito à questão do governo do Estado. A verba destinada do governo, os remédios de alto custo, e isso veio como uma cobrança para nós vereadores, para provocarmos a Câmara dos Deputados, provocarmos a Secretaria de Saúde Estadual, para que volte os seus olhos para os municípios. Tem sido um problema muito grande no nosso município. A secretária de Saúde comentou sobre o novo canal de interação com os munícipes, a ouvidoria. A ouvidoria está começando agora a se formar no município. Ela consta, por enquanto, só com 3 pessoas, 2 atendentes e a ouvidora, né? Eu pretendo com ela fazer uma ouvidoria proativa, que ela consiga destacar vários problemas que aconteçam na cidade toda e tomar soluções únicas para esses vários problemas, né? Para não ficar só tratando o indivíduo que reclama. É claro que o que reclama tem que ter a sua resposta. Nos primeiros 2 meses da auditoria, a gente já conseguiu saber que 65% dos problemas a gente consegue resolver dentro da própria secretaria. Então, ela tem condições de resolver hoje, do jeito que ela está, grande parte das reclamações. Outro assunto tratado durante a audiência foi a diminuição das filas de espera para exames e cirurgias. Diretora de Atenção Básica da Prefeitura, Marilis Cury, fez um balanço. Nós iniciamos o ano de 2017 com muita demanda reprimida, ou seja, muita gente aguardando por exames por longos anos, assim, por um tempo muito longo. Como foi falado aí na prestação de contas, gente que estava aguardando desde 2014 para realizar um exame, ou seja, 3 anos numa fila. A gente costuma dizer que a fila é o lugar do não cuidado, ou seja, se você está na fila, você não tem lugar nenhum, né? No entanto, assim, com relação ao número, isso é permanente, é muito dinâmico, esses números vão aumentar, vão diminuir, tem alguns exames que são sazonais também, e à medida que a gente garante a consulta médica, inevitavelmente vai gerar mais exame, mais cirurgia. Lucimar Ponciano, vereadora e presidente da casa, ressaltou a importância desta audiência para o município. Eu acho que a administração da pasta da saúde, ela foi séria, né? Ela pegou os pontos mais dramáticos, tirou esse dinheiro, investiu no tratamento, diminuiu fila de demanda, porque eu fico imaginando uma pessoa aguardando 2 anos para fazer um exame de vista, 2 anos para fazer um ecocardiograma, né? Poderia estar tomando uma medicação, ser sanado a enfermidade, isso não foi feito. Então a gente vê aí que essa envergadura e o compromisso de ser prioridade à saúde, então fez toda a diferença no orçamento e no atendimento à população de Jacareí no ano de 2017.
Isso aí, a TV Câmara dando transparência e a prestação de contas da Secretaria de Saúde. E agora vamos voltar com o Rodrigo Vieira aqui para saber os outros 2 projetos que serão apresentados amanhã, Rodrigo. Isso, Cibele. Agora, o terceiro item, né, da ordem do dia é um projeto aí do vereador Paulinho dos Condutores. Aí tá aí na... Aí, olha só. É um projeto de lei do Legislativo também, número 5, já é um projeto deste ano, né, 5 de 2018, obriga a fixação em Jacareí de avisos com números do Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Onde serão afixados esses cartazes, Rodrigo? Então, no projeto aí do Paulinho, ele cita vários locais, né, Elton? Entre eles aqui, hotel, pensão, motel, bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, clubes, salões de beleza, academias de ginástica, pós de combustível. É um número para ser fixado na cabeça de todo mundo. Inclusive nos ônibus. No transporte público também. Inclusive nos ônibus também. Então são vários locais, né, que ele coloca aí no projeto para fixação desses números. E vale lembrar que tem uma advertência aí no caso, né, ele estabelece uma penalidade para quem não cumprir. Né, a lei vai ter uma vigência aí, né, um prazo de vigência. Estabelece, no primeiro caso, de não cumprimento, uma advertência. No segundo caso, uma multa, que pode chegar aí a aproximadamente R$ 953. São 15 VRMs, valor de referência do município. No projeto também, uma coisa interessante que ele coloca é que, diz ele, né, no projeto, abre aspas aqui, o assunto tem que deixar de ser de interesse privado para ser um assunto de interesse público. Como é que eu interpreto essa colocação aqui do Paulinho? O que é deixar de ser um interesse privado para ser um interesse público? A gente tem que fazer uma distinção aqui do que é um local privado de um lugar público, né? A gente sempre tem uma mania de, às vezes, confundir um pouco o que é público e o que é privado. Nesse caso, o que ele fala de deixar de ser interesse privado é deixar de ser um assunto tratado só da porta para dentro, né? Muitas vezes eu costumo pensar que a violência no Brasil ela é muito mais privada do que pública. Dentro de casa, a violência ela acontece muito mais da porta para dentro, né? A gente esconde muito mais essa violência do que da porta para fora. Então é um pouco isso do que ele está querendo dizer. Tratar de forma da lei, porque o que é sair da parte privada para a parte pública? É colocar na lei. Exatamente isso. É sair do campo arbitrário ali, dos interesses, dos privilégios, que é o interesse privado, para transformar para o interesse público, é o espaço da construção de direitos. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Tornar público isso que antes era só acontecia dentro de casa. Porque a maioria das vezes a violência doméstica, principalmente com as mulheres, ela não acontece na rua ou em lugares visíveis. Ela acontece dentro de casa com pessoas muito próximas a ela. E você estimula a denúncia. Nesse caso, uma campanha como essa, né, você estimula a denúncia, porque por razões que a gente sempre debate aqui, às vezes a mulher vítima de violência, ela não procura, né, a delegacia ou ela não procura as autoridades por razões que passam, né, pelas questões familiares, enfim, muitas questões que são privadas, né? São da sua intimidade, da sua relação. Então, de repente, a denúncia é uma forma também de combater a violência contra a mulher, que você torna essa uma questão pública, né? Todo mundo tem que se engajar nessa questão, né, do combate a essa forma de violência. Eu diria que a gente acha que a gente confunde a lei como uma obrigação, né, uma exigência, mas a lei é justamente o contrário disso. A lei é garantia de direito. A lei ela tem que ser entendida como uma garantia de um direito, não como uma obrigação que a gente tem que fazer. E nesse caso, eu penso que a mulher, nesse ponto, ela pode ser vitimada 2 vezes. Na primeira é pelo ato em si, né, de violação. E também tem uma coisa, a gente tende a confundir também o que é violência. Né? Violência, muitas vezes, a gente entende como um ato de delinquência. Para mim, ela é muito mais do que isso. É um ato, violência é violação de qualquer coisa que tenha a ver com o ser humano. Né? Um ato de violação física, psíquica, contra o ser humano. Isso é violência, é violação. Violação de qualquer coisa que viole o ser humano de uma forma geral. Então eu acho que nesse ponto, ele tanto garante essa denúncia, né? Porque muitas vezes, como você falou, a mulher se sente preocupada, com medo de fazer a denúncia, de que a violência possa se repetir outras vezes. E aí ela recua. Né? Ela não fala, ela mantém isso no privado.
né? Então, da porta para dentro, isso acontece inúmeras vezes, então ela deixa de fazer. Eu acho que essa forma de você, anonimamente, fazer a denúncia é uma forma de você tanto resguardar o direito da mulher de falar e de buscar esses direitos, quanto também da garantia de que o ato pode não ser repetido, né? A violação não ser repetida. A exigência de afixação em todos os lugares, N lugares que ele citou aí, é para você acabar também já tendo, sabe que é aquele negócio do 190? Ah, liga para a polícia, 190, é uma maneira de você decorar, já colocar aquilo na sua cabeça, assim, nossa, sofri violência, vi alguém que sofreu violência, já tem aquele número assim, na ponta da língua. Exatamente, eu acho que é uma questão não só de educação, mas também de você entender que esse que eu não falei, a lei ela não pode ser entendida só como uma obrigação. Pelo contrário, ela é uma garantia de um direito. Então, quando as pessoas passam a entender, ter esse tipo de construção social, porque isso é construído socialmente, né? A gente constrói isso ao longo da nossa história, isso não é dado pra gente. Por isso que leva tempo, são transformações que vão acontecendo ao longo de décadas e décadas. E o número que vai ser divulgado é o 180, né? Que exatamente. É o número que está sendo colocado aí. É o número, acho que é nacional, né? O 180, que é de denúncia de violência contra a mulher. Bom, e depois do temporal da tarde de ontem, que deixou parte do centro da cidade e muitos bairros sem energia elétrica, provocou aí o não funcionamento de vários semáforos pela cidade, quedas de árvores, inclusive a rodovia Nilo Máximo também teve uma queda de uma árvore lá na altura do Santo Antônio da Boa Vista, ali perto daquele posto de gasolina que tem lá na estrada, na curva da Cerâmica, para quem diz que é de Jacareí, mas que não sabe que lá é a curva da Cerâmica, tá lá, caiu uma árvore, fechou a estrada, atrapalhou aí o fluxo de veículos daquela região da cidade também, das pessoas de Santa Branca e de Jacareí que precisam transitar entre as duas cidades. Vamos ver como que fica então o clima nessa terça e também amanhã. O calor continua nesta terça-feira, o tempo segue abafado aqui na cidade. Teremos um dia com nebulosidade agora pela manhã e também no período da tarde, o que pode de novo provocar pancadas de chuva rápidas e fortes como a de ontem. A umidade relativa do ar vai marcar 56%, com 72% de previsão de chuva. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 31. Já amanhã, quarta-feira, teremos poucas mudanças aí no clima, de acordo com a Climatempo. O céu segue encoberto a maior parte do dia e o sol pode aparecer em alguns momentos ao longo da quarta-feira. A umidade do ar fica em 62%, com 74% de possibilidade de chuva e os termômetros variam entre 21 graus de mínima e 29 graus de máxima. Isso aí, muito bom. Rodrigo, então amanhã 4 projetos. Temos mais um. Tem mais um, né? Esqueci de chamar. Temos mais um aqui. aí. Chamei o tempo e pulamos o último projeto, que é um projeto de resolução, projeto 1 de 2018. Trata do regimento interno da TV Câmara Jacareí e da criação do seu conselho editorial, uma discussão única, autoria da mesa diretora da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano, presidente, Abner de Madureira do PR, primeiro secretário, e Márcia Santos, segunda secretária do PV. Bom, esse projeto a gente falou dele na semana passada. Na semana passada foi extinto o Conselho do Canal da Cidadania e agora, né, tinham que extinguir ele para poder criar o regimento interno da TV, agora como rede legislativa, né, que é como a gente opera aqui como canal legislativo municipal. Exatamente, vai disciplinar aí o funcionamento aqui da TV Câmara Jacareí. O que deve ser transmitido, como que deve ser transmitido, como que é o funcionamento da produção aqui dentro, né, dos conteúdos que a gente faz, que a gente produz, né? Enfim, vai disciplinar desde dessas questões até a colocação do conselho, né, que vai deliberar sobre os assuntos aqui pertinentes da TV Câmara. E para quem gosta de polêmica, né, que nós temos aí, já está começando a polêmica na rede social do Escola Sem Partido, nós é o TV Câmara Sem Partido, primeiramente, para a gente poder fazer essas discussões todas que a gente faz aqui na cidade de Jacareí, abrindo espaço para os nossos vereadores, os vereadores
que estão nessa legislatura, independentemente da orientação partidária. Também abrimos espaços para outras figuras da política da cidade, né, ex-vereadores, enfim, né, OAB, as instituições, as entidades, elas, de alguma forma, elas precisam ser representadas aqui no canal, né, o canal público, o canal legislativo. E aí, como a gente já falou aqui várias vezes, nós somos ligados à Câmara dos Deputados, à rede legislativa, que é quem fiscaliza o nosso trabalho aqui. Nós temos que estar 24 horas no ar, temos que transmitir as sessões de Câmara, audiências públicas e sessões solenes, temos que fazer as reprises desses programas, né? Agora também temos a questão da acessibilidade com Libras. Essa é a proposta, né, o propósito da TV Câmara Jacareí, que também, né, traz aí programas de cultura, programas de entretenimento, dando espaço aí aos personagens, às figuras da nossa cidade de Jacareí, com prestação de serviços e utilidade pública. Exatamente, eu acho que a grande questão aqui é não confundir a política com P maiúsculo. Exatamente. Da política partidária. Né? Eu acho que a grande questão aqui, a política é o espaço arbitrário do contraditório, né? da publicidade, da multiplicidade das ideias. E isso é fundamental. Então nós fazemos política, não política partidária. São coisas completamente diferentes. É isso aí, é um canal onde a gente repercute, né, os assuntos. Essa caixa de ressonância, né, essa é a ideia. Essa é a ideia da criação da rede legislativa, né? Você aí, por todo o país, são várias cidades que têm o seu canal municipal, o seu canal legislativo. Você tem a TV Câmara Brasília, inclusive a gente passa as matérias da rede aqui, matérias de Brasília, todos os jornais, TV Senado, TV Brasil, as TVs públicas, a gente tem essa rede, né, de troca de informações também. Isso aí, importante, fundamental esse projeto. Espero que ele seja aprovado para a gente dar continuidade aqui ao trabalho que já vai completar agora esse ano, né? 10 anos? 10 anos, dia 28 de abril, 10 anos da TV Câmara Jacareí. 10 anos de Rodrigo Romero e Eduardo Stato, os funcionários concursados da TV, que estão há mais tempo aqui com você, acompanhando. E lembrando que a TV Câmara ela é feita com a sua participação. É importante esse feedback. Aproveito aqui para agradecer a audiência da Sandy. É Sandy e Rafael. Eu descobri que são duas pessoas. É a Sandy e o Rafael. Tem a foto deles aqui. O Tiago Vinícius, que está perguntando como será formado o Conselho do Regimento da TV. Tiago, esse projeto já está à disposição lá no site da Câmara. Você pode acessar o site da Câmara lá no Ordem do Dia e ter acesso à íntegra do projeto que será votado amanhã. Ana Luísa, a Alice, o Mauro Melo também está nos acompanhando e o Milton Kudamaxo, que está dizendo que tudo que acontece nessa linda cidade de Jacareí ele acompanha aqui pela TV Câmara Jacareí. Rodrigo, muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo e na volta a vereadora doutora Márcia estará aqui com a gente para falar um pouco sobre o seu mandato e também trazer algumas novidades aqui da nossa cidade. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene Dia da Mulher e entrega do diploma Mulher Cidadã. Dia 8 de março, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram.
Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Pregão número 02/2018. A Câmara Municipal de Jacareí informa a realização de pregão presencial 002/2018 para aquisição de papel A4. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação será no dia 8 de março de 2018, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro. Mais informações, acesse o site jacareí.sp.leg.br. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Pregão presencial 22/2017. A Câmara Municipal de Jacareí informa a realização de pregão presencial para aquisição de 2 equipamentos IRD e SDB TB receptor decodificado no padrão H264 de sinais digitais. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 15 de março de 2018, às 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro. Para mais informações, acesse o site jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br.
o Bom Dia Jacareí já está de volta, que está aqui com a gente a vereadora a doutora Márcia Santos. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cibele. Bom dia, ouvintes da TV Câmara. Vereadora, eu vou começar com uma pergunta clichê, mas que acho que muita gente deve te fazer. Como está a saúde da nossa cidade? Nós temos aí uma UPA atendendo, temos carreta da mamografia, tivemos audiência aqui pública de prestação de contas da saúde. Como está a saúde, a qualidade dos serviços, a qualidade do atendimento, na sua opinião? Acho que está caminhando e caminhando bem para uma nova gestão aí de 1 ano, né? A gente hoje conseguimos acertar os exames laboratoriais, tivemos uma redução de filas de cirurgia o ano passado e temos uma previsão para esse ano de um novo mutirão de cirurgias, a carreta, como você bem falou, da mamografia, um UPA onde atende adultos e crianças, mostrando e oferecendo qualidade de infraestrutura, qualidade no atendimento. Precisamos mais coisas, avançar bem mais ainda na saúde, mas em 1 ano tivemos grandes passos e grandes movimentos pela melhora da saúde, sim. Como profissional, a senhora se considera senhorita, se considera satisfeita com a qualidade desses serviços de saúde que estão sendo oferecidos pela UPA? A infraestrutura da UPA, eu me considero satisfeita, sem dúvida. Temos hoje uma UPA onde tem medicamentos, onde tem uma infraestrutura para atender pacientes, desde o azul, amarelo, até alguns casos de vermelho, que possam ser submetidos à observação, ou, se for necessário, uma intervenção com mais urgência, pontual, não é uma UTI, mas pontual, quase como uma semi-UTI. A UPA ela tem suporte e recursos para isso. Então, a estrutura da UPA, ela consegue, para a profissional médica, dar recursos para ter um bom atendimento. Certo. Em relação à Santa Casa, como é que a senhora acha que está, senhorita? Desculpa, vereadora. Eu sei porque a presidente sempre corrige a gente, então agora eu estou constrangida. Mas em relação à Santa Casa, deu uma desafogada da Santa Casa, como é que ficou a qualidade também do serviço da Santa Casa? Com a porta fechada, né, hoje a gente só tem a vermelho, né, os casos de urgência que vão para a Santa Casa direcionados pelo SAMU. Os outros casos, que é o grosso de um pronto-socorro, que é o azul, que é o verde, o amarelo, que são casos pontuais, que alguns verdes e azuis até a gente tem a unidade de pronto atendimento, tipo Santo Antônio, Santa Cruz, Cidade Salvador, que também podem absorver esses casos. Então, esses casos que iam até a Santa Casa, hoje eles têm o UPA para serem absorvidos e serem atendidos. Com isso, dá para o profissional e a infraestrutura da Santa Casa direcionar para que é realmente urgência. Os baleados, os politraumas, os AVCzados, os infartados, otimizando tanto o recurso como a qualidade do atendimento da Santa Casa. Então, ter o UPA, neste momento para a Santa Casa, ajudou muito na otimização do recurso e melhor atendimento para quem realmente precisa ser atendido na Santa Casa. Doutora, a gente já conversou aqui no programa, também a Cibele fez, acho que um TV Câmara entrevista, que a senhora falava também de uma preocupação que tem no atendimento à saúde, que são as pessoas que marcam a consulta e não comparecem. Sim. Era um número muito alto, né? Sim. Como é que está essa situação? Isso melhorou? E o que está sendo feito para tentar minimizar? É possível fazer alguma coisa, né? Para que a pessoa não vá, né? Que deixe de faltar? Então, o segredo é a informação, realmente. Desde o ano passado, a TV Câmara também ajudou a saúde no modo geral a informar a população que ligue antes, informe se tiver alguma intercorrência, para que a sua vaga seja dada para outra pessoa que está na fila aguardando. Melhorou, sem dúvida, reduziu o número de casos. A gente tinha uma média em torno de 27%, 28% de absenteísmo no município, alta em consultas. Tá? Para algumas unidades é em torno de 600, 700 mês. Muita consulta sendo perdida, tanto na UBS como nas nossas referências. AME, Hospital Regional, que são consultas de média e alta complexidade que demoram muitas vezes meses para ser conseguido. Então, quando você falta, outro na fila que de repente tem uma urgência maior, vai ter que esperar um pouquinho mais.
minimizou, mas o trabalho é informar, orientar, que a população tenha plena consciência que precisa. Eu não posso ir em consulta, eu tenho uma intercorrência, aconteceu alguma coisa? Olha, avisar com antecedência, sem dúvida, não na hora. Eu não posso ir, ligar para o telefone de contato, ligar para a unidade, comunicar a sua unidade ou o telefone que está na fila preta, onde marca o exame, dizendo, eu não posso ir, pode dar vaga para outra pessoa. Porque essa outra pessoa pode precisar mais do que você e pode ser você que está aguardando. Aguardando ali a fila. Exato. Doutora, algumas pessoas falam que esse esquecimento, em alguns casos, vem porque as consultas às vezes demoram muito, né, para ser agendada e a pessoa acaba esquecendo. Isso é verdade, na sua opinião? Sim, não. Concorda que é uma bola de neve? Realmente, tem consultas que demoram meses para ser agendado. Mas se eu falto, eu vou ser agendado para meses lá na frente. Vai piorando a situação. Então, é marcar, é deixar um pisca-alerta em casa, pôr na porta da geladeira, colocar no celular um alarme para avisar. Todo mundo fazendo a sua parte, essa demora vai se reduzir muito. E aí sim, já não será mais desculpa o tempo de 2, 3 meses uma consulta. Vereador, são muitos assuntos na área de saúde. Agora eu queria falar sobre a grande novidade dessa semana, que é a carreta da mamografia. Que horas que ela vai acontecer? Quem que pode ser atendido? Bom, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e até às 14 horas no sábado. Todas as mulheres, a partir dos 35 a N anos, né? Aonde que ela vai estar? Vai estar no Parque dos Eucaliptos, no estacionamento do Parque dos Eucaliptos. Já está lá, começa hoje. Começa hoje. As mulheres até 49 anos, para fazerem a mamografia, elas precisam de um encaminhamento ou médico ou de enfermagem, tá? Todas as unidades de saúde têm uma enfermeira responsável, que são as gerentes da unidade ou a gerente da sua área de abrangência, da sua equipe. Né? A munícipe pode chegar na unidade de saúde e falar, Sim. olha, eu quero uma guia para ir fazer exame. Exato. A enfermeira vai fazer a acolhida, vai fazer o autoexame e emitir a solicitação da mamografia. Com essa solicitação, direto para o Parque dos Eucaliptos. Tá? Diariamente, de segunda a sexta, vão ser liberadas 50 senhas. No final de semana, 25. São 2 semanas aí de mamografia, quase 1000 mamografias que serão realizadas nesse período. O resultado sai na hora. O resultado sai na hora, mas só que a pessoa vai poder pegar no UPA alguns dias depois, tá? Pela otimização. Uma questão, adiantando um pouquinho, que é das grandes preocupações da população, e se meu exame der positivo, o que eu faço? Nós temos todos os exames, por isso que ele é disponibilizado depois, ele é analisado pelo profissional de saúde. Qualquer alteração que der nesse exame, automaticamente a rede, a estrutura, quem está fazendo o exame, ele vai agendar com prioridade na rede de saúde, na unidade mais próxima. Então, todos os casos positivo, alterado, com suspeita, com dúvida, serão agendados previamente consulta na sua unidade de abrangência. Então, gente, quem tiver alguma coisa na mamografia, que é o que espero que a maioria não tenha, não se preocupe que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde agendará a sua consulta. A pessoa já sai dali com o encaminhamento. Com o encaminhamento. Não sai só com o susto, né? Não sai com susto. Sai com uma resolutividade. Não sai com o exame, tipo, eu vou bater em porta para procurar quem vai atender se tiver um positivo. Não. Quem tem alteração sai com a consulta, é agendado uma consulta, né, posterior para ter o segmento, para iniciar tratamento se for necessário ou acompanhamento de acordo com a necessidade. Tá joia. Bom, vamos fazer uma pausinha aqui na conversa com a vereadora. A gente vai falar agora da segunda fase do programa de revisão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que começou no dia 1º de março. Desde o início do programa, em 2016, mais de 530 mil pessoas foram convocadas para a perícia médica. Os revisados serão aqueles que estão há mais de 2 anos sem passar por essa perícia e os aposentados por invalidez com menos de 60 anos. Depois de receber a carta de convocação, o idoso tem até 5 dias úteis para agendar a sua perícia através do número 135. A gente tem aí no monitor o número da perícia médica do INSS, número 135.
Também Isso, tá aí. 135. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Social é concluir a revisão dos benefícios de auxílio-doença até o mês de maio. Muito bem, é isso aí. Bom, e com o objetivo de combater a violência contra a mulher, a Procuradoria da Mulher do Senado e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados se reuniram neste mês de março para discutir ações. Confira na matéria da Rede. Os especialistas foram unânimes. A mulher precisa receber atenção do Estado para que a violência seja reduzida. Dados apresentados durante o encontro mostram que 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos. Diariamente, são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. E somente 15% dos agressores são presos. O Brasil também é o 5º país do mundo em número de feminicídios, que é o assassinato de uma pessoa pelo fato de ser mulher. O juiz Benhur diz que o machismo está arraigado em nossa sociedade. Até um tempo atrás, a mulher não votava. A mulher não tinha direito a se estabelecer comercialmente, a mulher, para trabalhar, ela praticamente dependia da autorização do marido. Então, o menino vê, por exemplo, quando a mãe faz alguma coisa que desagrada ao pai, o pai se sente na autoridade de agredir essa mãe. O que esse menino aprende? Quando eu for contrariado, eu vou resolver o problema com uma agressão. Então, quando você enfrenta a violência doméstica dentro de casa, você acaba enfrentando a violência como um todo na sociedade. O promotor Tiago Pierobon acredita que o Estado tem que agir com mais rigor para garantir a proteção à mulher. Ele defendeu a aprovação do projeto de lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva para afastar o agressor da vítima. Para ele, quando o agressor descumpre ordem judicial para manter determinada distância, ele deve ser preso imediatamente. Pelo fato de não ser crime, o policial não pode prender quem está praticando. E se o policial não pode prender, ele pode dar um conselho. Olha, te aconselho a sair daqui, mas não pode fazer mais nada. Se ele bater o pé, não pode nem encostar nele. Se prender ele, vai ser abuso de autoridade. Então eu preciso dar esse poder aos policiais para que possam proteger de verdade as mulheres numa situação em que ela já sofreu uma violência, o judiciário já ordenou a esse homem que não volte a se aproximar dela e o homem está desobedecendo uma ordem do Poder Judiciário. A deputada Jo Moraes, que mediou o debate, também defende a prisão em flagrante de quem descumprir medida protetiva. Mas ela acredita que o poder público tem que ir além das punições e dar tratamento psicológico ao agressor. Com apoio psicológico, emocional, para que ele não seja reincidente. Hoje, nós compreendemos que apenas tratar da punição dos agressores não é suficiente, porque há reincidência mesmo quando eles são punidos. Nós estamos sensibilizados para que o investimento no tratamento dos agressores seja parte da política de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito bem, tá aí a matéria da Rede. Bom, infelizmente muitas pessoas só vão discutir a violência contra a mulher quando a gente chega nesse período do ano, que aí o assunto entra na pauta dos telejornais e tudo isso, né? Mas é um trabalho constante, vereadora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aqui na Câmara como tem sido a sua atuação em relação a essa questão. Você tem razão. Infelizmente, mulheres sendo violentadas é diário, principalmente, inclusive no nosso município. Nós do gabinete, somos 3 mulheres vereadoras aqui da Câmara, nós estamos dando apoio para entidades, organizações não governamentais que dão apoio para essas mulheres que sofreram maus tratos, físico e não físico, né? Que a violência é muito mais ampla. E também estamos organizando formação de promotoras nessa questão da mulher. São mulheres que vão ter o seu conhecimento na cidadania, a questão de cidadania, do direito da mulher, de como fazer interlocução com as várias instâncias, delegacia, Ministério Público, para poder dar um empoderamento e fortalecer a mulher para que ela denuncie também e que ela se aproprie do direito que é dela, o direito à própria vida, né? Que muitas vezes essas mulheres, elas
são ameaçadas de morte, elas vivem diariamente com seus algozes, né? E essas promotoras, elas dão esse fortalecimento para que elas possam caminhar, né? Perceber que tem uma saída, sim, e que elas podem buscar os seus direitos e podem buscar apoio para lutar contra isso. Então, a Casa Legislativa aqui do município está fortalecendo essas promotoras na nossa cidade. E sobre isso, tanto vereadoras quanto vereadores vão poder discutir bastante amanhã, na quinta sessão ordinária, que vai entrar um projeto que vai falar justamente sobre isso. Agora, vereadora, ainda em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade, a senhora está muito atuante com relação aos idosos da cidade, inclusive incentivando a uma delegacia específica contra a violência do idoso. E como é que está também em relação à casa-dia do idoso? Já foi assinado convênio? Quando que vai chegar de fato? Eu quero saber os detalhes sobre isso. Nossa, com relação ao centro-dia, eu estou felicíssima. A delegacia, a mesma questão da violência da mulher, né? A gente tem um aumento em torno, nesse último ano, quase 30% de casos de violência notificados ao conselho, fora os que não são notificados, ou os que estão diretamente na delegacia comum. E aí é o que eu vejo semanalmente, casos de violência. Então, junto ao conselho, junto às pastorais, a própria comunidade, os PSFs, que são os programas de saúde da família. Então, todo mundo, se eu for perguntar, você conhece algum idoso que sofre maus tratos, é abandonado? Infelizmente, todo mundo ouviu falar ou conhece um caso. Então, se faz necessário esse enfrentamento da delegacia de uma forma mais incisiva para coibir isso. E por isso que nós, enquanto gabinete, enquanto vereadora, e realmente é uma das minhas bandeiras, é do meu dia a dia, a gente está fazendo essa ação, um abaixo-assinado, solicitando e ratificando a solicitação que já foi feita ao governo, à Secretaria também de Segurança, para que tenha aqui no município essa delegacia do idoso. Existe já esse modelo em outras cidades? Tem, Mogi das Cruzes tem, São Paulo tem, o mais São José também tem. Contamos também com o apoio das pastorais, o grupo de pastores, a Igreja Católica, a Renovação. Então, a comunidade como todo está caminhando junto porque sente essa necessidade. Infelizmente, percebe no seu dia a necessidade. Pense que hoje a campanha da fraternidade é justamente sobre isso, né? Violência ao idoso, violência à criança, violência à mulher. E nós, enquanto indivíduos, precisamos fazer uma ação com relação a isso. Então, estamos caminhando, logo a gente finaliza o abaixo-assinado e vamos levar pontualmente até o Palácio para entregar esse abaixo-assinado para ratificar a necessidade do município. Contra o centro-dia, que é uma estrutura diferente do centro de convivência, do Viva a Vida. Muitos me perguntaram também, é a mesma coisa do Viva a Vida? Não é a mesma coisa do Viva a Vida. O Viva a Vida é um centro de convivência, onde as pessoas que têm autonomia, discernimento, independentes, elas vão lá para socializar. O centro-dia não. São idosos que têm um grau de deficiência, um grau de dependência, que precisam ter o seu dia supervisionado, acompanhado por um outro. Então, o centro-dia ele precisa de um cuidador. Então, são pacientes com demência de Alzheimer, por exemplo, um grau leve, um Paxo que precisa de um monitoramento, um AVC leve que tem um grau de deficiência cognitiva, que vão passar o seu dia lá, fazer suas refeições, ter a supervisão do cuidador, ter algumas atividades terapêuticas e lúdicas, TO, educador físico, psicólogo, dentro do escopo que for necessário ali, e à noite podem estar com a sua família. O objetivo do centro-dia é não tirar esse idoso do convívio familiar, mas dar suporte para que essa família possa mantê-lo junto ao convívio familiar, possa trabalhar o filho, a filha, e à noite estar com seu pai, com sua mãe. Assinamos sexta-feira o convênio com a Secretaria Estadual de Assistência. É um pacote que ela mandará para construção. O prefeito já está sinalizando o local, vendo o local e ratificando a planta, vendo a questão da licitação, né, para construção. Com tudo isso pronto,
aí o Estado manda o recurso para iniciar as obras. Então já está certo. Foi assinado sexta-feira. Já foi assinado, vai chegar mesmo. Vai chegar. Furo de reportagem. Vai chegar. Jacareí. Foi radical. O governador do estado estava lá, Alckmin estava lá, o secretário estadual da assistência estava lá, o prefeito que assinou, né, a secretária de assistência, também a presidente da Câmara estava junto com a gente, ratificando esse convênio. Verba carimbada para o município, para o Centro-Dia. Olha aí, Centro-Dia do Idoso aqui em Jacareí, aguarde. E olha só, Cibele, vereadora, tem um pessoal que está acompanhando a gente aqui, a dona Silvia, o Fred, a Tamires, a Cibele Sugano também está aqui, está acompanhando no Facebook, e o Marcos Teles, ele está falando aqui, olha, poderia colocar agentes de trânsito lá na ponte, o trânsito está horrível. Ele deve estar fazendo referência, a gente falou da chuva de ontem, que acabou a energia elétrica em muitos pontos da cidade, caíram árvores, semáforos não estão funcionando. Provavelmente o Marcos, com certeza o Marcos está falando em relação aqui à ponte do São João. Parece, a informação que me chegou é que ainda não está normalizada a questão do semáforo ali. A gente tem grande problema ali, o fluxo é alto ali na ponte de São João, a gente já vê isso 7 horas da manhã até as 8 no final do dia, e com a chuva e queda de árvore realmente dificulta bem. Hoje de manhã tinha uma árvore, caiu uma árvore na entrada do posto de saúde da UBS lá do Parque Santo Antônio também. Caiu ontem. Bem ali onde as pessoas ficam na fila. Então, ontem à noite eu passei por lá, vi, eles isolaram. A árvore é bem a entrada mesmo da ambulância, a entrada do pessoal, está aguardando a retirada ali. Hoje pela manhã eu passei. Hoje o dia foi de rescaldo da chuva de ontem, né, vereadora? Muito bem. Vereadora, a gente falou da chuva aí, falou da saúde. Quais têm sido as demandas que os cidadãos têm trazido mais ao seu gabinete de forma geral? Ainda continua, já te perguntei isso uma outra vez, era saúde. Continua? Olha, acho que está uma briga entre infraestrutura, obras, né, buracos, chuva, mobilidade. A mobilidade, como eu tenho esse escopo do idoso, né, a questão da saúde, caminha junto. Acho que está pau a pau, né? E tem a questão ainda da tarifa. Eu fui a presidente do Cosmos, né, da Conselho de Obras, daquele processo da renovação do contrato da JTU. Foi para o Ministério Público. Foi para o Ministério Público. Conversei com o promotor há pouco tempo, menos de 30 dias, ele já está finalizando já a devolutiva dessa ação pontualmente. Então, teremos novidades logo com relação a isso. Vereadora, muita pressão, muita cobrança da população em relação ao aumento da tarifa de ônibus? Sim, sem dúvida. E correto, né? A gente tem um município hoje, sair de 4 e pouco, 4,10 para 5, é um pulo extraordinário. Pensando que, a grosso modo, a maioria das pessoas em torno de um salário mínimo, pega 1 ou 2 ônibus por dia, ficar quase R$20, se são 2 ônibus, é muita coisa para um salário mínimo desse município. Um impacto muito grande, né? E aí como fica aluguel, comida, água, luz. É muito grande isso. Então, realmente é algo que tem que repensar. Nós, enquanto vereadoras, não apoiamos isso, sem dúvida nenhuma, né? O impacto e a forma que compromete os recursos que são mínimos do cidadão torna inviável a sobrevivência dele com relação a isso. Até aproveitar e fazer uma correção, nós na semana passada falamos sobre a possibilidade de que aconteceria uma audiência pública no dia 6, né? Hoje, aqui na Câmara, sobre o aumento da tarifa de ônibus. Essa audiência ela não vai acontecer hoje, né? O secretário de Mobilidade já esteve aqui no programa, falou que ainda não está definida essa data, mas que provavelmente sim acontecerá uma audiência com a participação da população para discutir esse tema, mas a gente ainda não tem a confirmação dessa data. Assim que isso acontecer, nós vamos informar você aqui na TV Câmara Jacareí. Com relação a isso, até nós fizemos uma indicação para que seja implantado um conselho de mobilidade urbana. A legislação já indica isso, que você quando tem um plano já de mobilidade urbana, obrigatoriamente para uma população acima de 100 mil, tem que ter um conselho, né? É a participação popular, é constitucional, é um direito do cidadão ele participar de todas as discussões do seu município. E
esse conselho, já conversei com o prefeito, conversei com o secretário, fiz a indicação para que a gente possa realmente ter a participação da população de uma forma mais efetiva, consultando, orientando as necessidades dela enquanto usuário dessa mobilidade, né? Nesse nosso município. Vital, tem um conselho de mobilidade urbana mesmo. Agora, vereadora, só para encerrar, você faz parte do Partido Verde. Qual tem sido o seu olhar em relação às questões ambientais aqui da cidade? Muito grande, né? Temos duas questões que a gente está correndo atrás, né? Uma, o próprio viveiro. O viveiro hoje, ele é do Estado ainda, não é nosso, então a gente não consegue transformá-lo ainda num horto, por exemplo, e aí a gente ter todos os recursos e os investimentos, quando você tem um jardim botânico com uma área verde do município, até mesmo para ter um investimento mais amplo, pensando em turismo, pensando em turismo. A gente tem um viveiro maravilhoso, ótimo, mas a gente tem um engessamento, um investimento por conta de não ser do município. Mas, enquanto partido, estamos fazendo grandes avanços em relação ao viveiro. Quem viu o viveiro que era antes e hoje pode estar no sábado, domingo, participando das caminhadas, participando do ambiente do ar livre, estando naquele momento na catedral que é linda, num domingo, fim de tarde ali, né? Maravilhoso. Pode vislumbrar o que é nosso, na verdade, que só não temos ainda o certificado de propriedade. Mas estamos fomentando isso junto ao nosso legislativo. E implantação do nosso parque linear também, que está sendo licitado, né, que teve a licitação terminada, e logo teremos no nosso município o começo desse escopo do parque linear. De onde sai, aonde Jardim chega do o Vale, parque? perto do viveiro, até perto da prainha. O primeiro escopo vai começar ali perto do viveiro, até o Jardim Liberdade, é o primeiro momento. Quer chamar parque linear porque, quer dizer, ele emenda ali as áreas verdes, as cria um margens, corredor. Isso mesmo. Na beira do rio. Na beira do rio. Teremos ciclovias, espaço para caminhada, área de lazer, o sonho de consumo. É verdade. Vai ser maravilhoso. Vamos atrair gente aqui do Vale do Paraíba Ponto turístico para nossa cidade. Para vir fazer caminhada, andar de bicicleta aqui em Jacareí. Exatamente. Vereadora, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Obrigada, Cibele. Obrigada, Elton. Obrigada, ouvintes. Mais e vamos para a carreta, aí, gente. Quer deixar, então, mais um apelo aí pro pessoal para a carreta? Então, gente, a carreta está à disponibilidade de vocês. Mulheres, compareçam, façam o seu exame. No sábado também as unidades de saúde estarão abertas para o dia D, também para o preventivo, Papai Nicolau. Então, se previnem, se cuidem. Isso aí. E essa edição do Bom Dia Jacareí fica por aqui. Eu quero lembrar vocês que quinta-feira agora a gente vai ter a sessão solene Mulher Cidadã 2018, que acontece aqui na Câmara a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Serão 13 mulheres indicadas, mulheres que têm feito a diferença aqui na sociedade jacareense. E eu convido todos vocês para participarem ou aqui no plenário da Câmara ou ouvir ou assistir aí da sala da sua casa mesmo pela TV Câmara Jacareí, que vai estar com transmissão ao vivo. Confira a nossa reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e também às 11 horas da noite, e fique ligado nas nossas páginas do Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. E para rever nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá no YouTube também temos a transmissão ao vivo 24 horas da TV Câmara, só entrar lá no canal e acompanhar a programação. E hoje à noite temos o TV Câmara Entrevista, apresentado pela minha colega Cibele, sobre IST na gravidez. Ela conversou com a Lilian Martins e a Ana Ferri. É hoje às 8 da noite. IST, deixa eu aproveitar a presença da nossa doutora Márcia. É o que a gente chamava antigamente de DST? Exatamente. Por que é IST agora, vereadora? Infecções sexualmente transmissíveis. Não é mais, a gente não fala mais doenças, então. E na gravidez ela tem algumas características específicas. Sim, porque algumas doenças elas podem deixar sequelas permanentes no feto, né? Até neurológicas. Então, por isso é importante o acompanhamento das gestantes,
um bom pré-natal e um cuidado com relação às ISTs. Muito bem, então tá aí, olha aí, a partir das 8 da noite, programa TV Câmara Entrevista, estreia hoje, né, IST na gravidez. É isso aí. Bom, amanhã, não se esqueça, a partir das 9 da manhã, a 5ª sessão ordinária de Câmara, com transmissão ao vivo, como bem lembrou a Cibele. Temos 5 projetos na ordem do dia e aguardamos você por lá. Voltamos com Bom Dia Jacareí na quinta-feira. Até lá.